Acho que uma recuperação anímica necessária. Também não é, como disse o Isaac, é o futebol econômico, mas também não é nada de outro mundo que possa demandar para o torcedor aquele sentimento de que agora o trem voltou para os trilhos. Eu acho que a imagem da goleada sofrida quinta-feira está muito viva na cabeça de muita gente, porque foi uma atuação muito abaixo da crítica. O que o Flamengo jogou na quinta-feira foi algo extremamente preocupante, e não dá para você imaginar que de um jogo para o outro, com um intervalo inferior a 72 horas, você vai conseguir mudar muito radicalmente o jeito do time atuar, ainda mais com poucas impactações na escalação em si. Apenas algumas recomposições necessárias, óbvias. Pulgar e Ayrton Lucas, além do Gabigol. Mas o que o Flamengo jogou ontem mostrou, principalmente no segundo tempo, um pouco de expectativa de melhoria de rendimento para curto prazo. Você tem um jogo de Libertadores em casa, quarta-feira, que não deve oferecer muita dificuldade, e aí, uma vez classificando, dificilmente será em primeiro, porque o Racing tem todas as condições, jogando em casa também, de pegar a primeira colocação. Acho que o torcedor vai voltar até a percepção de que o Flamengo pode ir longe. E beneficiado que foi, né? Pela derrota do Palmeiras, se mantém ali no G4, é o terceiro colocado, e isso sempre traz um reflexo positivo. Então, o Flamengo tem algumas coisas que ele pode se gabar no Campeonato Brasileiro, né? Uma delas é a qualidade ofensiva. Números são números, eles são bem, digamos, incisivos. O Flamengo tem um ataque mais positivo da competição. São 24 gols marcados em 12 jogos. É uma média de 2 gols por partida. Pode não ser um ataque poderosíssimo, mas é o melhor do campeonato. Ou seja, está melhor do que os outros, né? E algumas coisas chamam a atenção na característica de ataque do Flamengo, nos elementos que ajudam a explicar esse volume ofensivo do Flamengo. Nós temos uma tela para falar sobre isso aí, que mostra como aconteceram os gols do Flamengo. Não de maneira muito compassada, gol por gol, mas numa média. O Flamengo chega a 24 gols, mas 7 são de bola parada, 4 de pênalti. Os que não são de pênalti são 3. 2 deles contra o Botafogo, em jogadas de escanteio. Então, o que dá para dizer é que o Flamengo, apesar de ter números bons de bola parada, não é um time dependente dela. Tem equipes que precisam aí de, se você for estabelecer percentual de rendimento correlacionado à bola parada, tem 42%, 45% dos gols feitos através de bola parada. O Flamengo não. O Flamengo não tem sequer um terço dos gols feitos de bola parada, e 4 deles são de pênalti. O gol de pênalti, ele normalmente é fruto de uma jogada que foi detida pelo adversário com uma infração. Então, o pênalti ele é menos bola parada do que escanteio ou falta lateral, embora seja uma bola parada. Acho que eu me fiz entender. Ele é fruto de um lance de bola em desenvolvimento, que acontece uma jogada e um pênalti, e o cara vai lá e faz o gol. Mas ele não é aquela coisa que demanda um trabalho coletivo de posicionamento e tal. E não tem nenhum demérito nisso. O líder do campeonato, o Botafogo, voltamos a falar dele agora, é um exemplo clássico de alguém que aproveita muito bem a bola parada, né? Dos 28 gols do Botafogo, a maioria esmagadora, comparativamente falando com os outros times, é de bola parada. O Botafogo é o time que mais faz gols de bola parada no Brasil na atualidade. 11 gols do Flamengo dos 24 aconteceram pelo lado esquerdo, quase a metade, o que mostra uma coisa que a gente tem falado com frequência aqui em outros momentos da programação da Globo e da CBN. O Flamengo é um elenco, é um time adernado para o lado esquerdo. Os jogadores que mais têm capacidade individual de desconstruir a marcação adversária são os jogadores que atuam preponderantemente pela esquerda. Ayrton Lucas, Gerson, Cebolinha, Bruno Henrique e o próprio Arrascaeta. Isso ajuda a explicar por que o lado esquerdo do Flamengo é mais eficiente do que o corredor central ou mesmo o lado direito. Dos 24 gols, 14 o Flamengo fez no primeiro tempo. Essa estatística está impactada pela goleada sobre o Vasco, os 4-0. Resultado construído no primeiro tempo. Mas se não fossem aqueles 4-0, o Flamengo teria 20 gols, 10 em cada tempo. Então não há muita diferença. O que demanda uma preocupação muito grande do Flamengo buscar resolver o jogo antes. O Flamengo tenta abrir o marcador. E cada vez mais no futebol você tem menos viradas. Então, o time que faz 1-0 tem uma vantagem interessante a administrar, principalmente se é um time provido de bons valores, como o Flamengo é. 11 jogadores diferentes fizeram os gols do time. Dentre os 11, não está o Arrascaeta, é curioso isso. O melhor jogador do time, se não o craque do time, tecnicamente, o cara que é muito necessário para o Flamengo em campo. O outro começou no banco. Não está entre os 11.
E dos 11, 2 atacantes renomados, jogadores de seleção, juntos fizeram apenas 29% dos gols do time. O Flamengo pulveriza a sua artilharia. Isso para mim mostra duas coisas. Primeiro, que ambos, Gabigol e Pedro, Gabigol principalmente do ponto de vista de centroavante mesmo, não atravessam um momento bom individual. E o segundo, que o Flamengo tem potencial de artilharia. Muita gente que sabe fazer gol. Tem gols bonitos, do Pulgar, do Ayrton Lucas, jogadores teoricamente mais com uma responsabilidade maior, ou na contenção ou na construção, não na finalização. Então, acho que essa artilharia do Flamengo ser pulverizada mostra um grande argumento que o Flamengo tem, mais um, para brigar pelo título.